Na era moderna, as pessoas vivem tempo suficiente para serem avós, mas nem sempre foi assim, se considerarmos a evolução da nossa espécie. Quando a figura dos avós surgiu? Como a presença de avós afetou a evolução da espécie humana? Essas são perguntas que vão nortear nossa discussão aqui de hoje. Se esse conteúdo te interessa, não deixe de se inscrever no canal, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Esse vídeo está sendo lançado poucas semanas depois do dia 26 de julho, data em que a Igreja Católica celebra o Dia dos Avós, em alusão à festa de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo. Sabemos hoje que a longevidade é uma dádiva que aparentemente tem um componente herdável, uma vez que indivíduos dentro de uma família tendem a ter tempo total de vida de uma forma que se correlaciona com a longevidade exibida pelas gerações anteriores, ou seja, podemos ter uma expectativa de viver de longevidade individual, pessoal, observando o quanto viveram nossos antecessores na própria família. Eu, por exemplo, posso dizer que venho de uma família longeva, com muitas das minhas tias-avós tendo atingido idades superiores a 90 anos e exibindo uma boa funcionalidade física e mental, mesmo próximo à época do falecimento delas. Mais do que me gabar dessa genealogia diferenciada, a ideia aqui é usar essa exemplificação pessoal como gancho para introduzir a ideia de que a natureza parece ter biologicamente preparado nossa espécie para ter uma longevidade variável entre indivíduos, portanto uma característica flutuante, que pudesse também ser objeto de uma seleção natural, nos mesmos moldes com que outras características vantajosas puderam surgir e ser selecionadas ao longo de um processo de evolução natural dentro da nossa espécie. Num contexto de competição por recursos limitados, de adaptação a novos ambientes, uma maior longevidade pode ter sido uma vantagem biológica para um hominídeo ancestral, que deu origem à espécie humana, já que os mais velhos sempre desempenharam papéis essenciais nas sociedades humanas, transmitindo sabedoria, além de apoio social e de recursos materiais para as famílias das gerações mais novas. A arqueologia e a antropologia, enquanto ciências, fornecem hoje pistas bem instigantes sobre como pessoas mais velhas se tornaram comuns, e as melhores evidências disponíveis apontam que avós se tornaram comuns há bem pouco tempo na pré-história humana. O primeiro passo para saber quando os avós se tornaram presença constante na sociedade seria avaliar a composição etária das populações do passado, comparando a porcentagem de crianças, adultos em idade fértil e pais desses adultos. Mas essa reconstituição demográfica de populações antigas é bem complicada e demorada, já que leva décadas para que arqueólogos colecionem números suficientes de fósseis para que se tenha uma boa amostragem. Além do que, há a dificuldade que os primeiros grupos humanos foram nômades, mudando frequentemente de lugar e dispersos por grandes áreas geográficas, ao ponto de ser pouco provável de se encontrar um grupo grande de fósseis concentrados e que vivessem numa mesma época e no mesmo lugar. Por isso, foi de grande importância o que o paleontólogo Dragutin Kramberger, vivendo no início do século passado, tenha se esbarrado em uma caverna que escavou numa região chamada Carpina, na atual Croácia, onde descobriu cerca de 70 fósseis de neandertais que foram datados como tendo vivido 150 mil anos atrás, ou seja, quase um grupo inteiro encontrado próximo entre si, bem preservados. Como é costume de acontecer em registros fósseis, as partes mais bem preservadas eram os dentes, devido ao alto teor de mineral que os protege da degradação. E os dentes são úteis para se determinar a idade de morte, pela análise do padrão de desgaste que tem na sua superfície, bem como também as mudanças relacionadas à idade. Afinal de contas, os dentes molares irrompem, eles surgem mais tardiamente e de forma sequencial, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, ao longo do desenvolvimento humano. E o fato de se ter um molar desgastado é sugestivo da idade que o fóssil tenha morrido. Pesquisadores adaptaram o esquema de erupção do homem moderno ao desenvolvimento esperado do Neandertal e concluíram que
primeiro, segundo e terceiro molares dos neandertais deveriam surgir aos 6, 12 e 15 anos de vida respectivamente. Ou seja, não ter nenhum molar desgastado sugere que o indivíduo faleceu antes dos 6 anos de vida, enquanto que ter apenas o primeiro molar com desgaste sugere que já tivesse entre 6 e 12 anos de idade, e assim por diante. Tem ainda a questão de que a mastigação faz com que os molares acumulem níveis progressivos de desgaste ao longo da vida, e assim dá para se estimar até quando viveram, mesmo com os 3 molares já expostos. Aplicando esse tipo de pensamento, os pesquisadores puderam então estimar as idades desses hominídeos descobertos, com uma precisão de 1 ano de idade para mais ou para menos, e o resultado foi que os neandertais de Carpina morreram cedo. No início dos anos 2000, os fósseis de Carpina foram submetidos a uma nova datação, dessa vez usando técnicas mais modernas, como tomografia computadorizada de alta resolução, avaliando um tecido interior do dente, de forma que não se dependesse apenas de uma coroa de dente desgastada para se estimar a idade. E os resultados confirmaram aqueles anteriores, onde se concluiu que os neandertais tinham taxas de mortalidade bastante elevada, com a totalidade dos indivíduos não ultrapassando os 30 anos de idade, o que se confirmou também a partir das ossadas de outros grupos de neandertais que vieram a ser descobertos com o tempo. Cabe aqui lembrar que estamos falando do Homo neanderthalis, um representante do gênero Homo, mas que não é um ancestral direto do homem moderno. Os neandertais estão mais para um primo distante, nosso, uma vez que se trata de uma espécie de hominídeo que foi extinta, mas que foi contemporânea, ou seja, viveu na mesma época do grupo, esse sim, Homo sapiens, que biologicamente já era igual a nós, homens modernos, que somos hoje. Há inclusive evidências sugerindo coexistência do Homo sapiens e do Homo neanderthalis em uma mesma região europeia, até um possível cruzamento entre essas espécies, mas sem evidência de que esse cruzamento tenha sido bem sucedido. Interessantemente, observa-se que com grupos de Homo sapiens, a longevidade total dos indivíduos no início também não era excepcional. Um sítio arqueológico encontrado numa região da Espanha, chamada Cima de los Huesos, revelou fósseis datados de 600 mil anos, mais antigos, portanto, que os fósseis da Croácia, de Carpina, onde os indivíduos também exibiam alta mortalidade infanto-juvenil, que poucos ultrapassavam seus 35 anos de idade. Uma crítica legítima sobre esse tipo de estudo é que as catástrofes ou condições especiais ocorridas que podem ter levado esses grupos inteiros a terem falecido, na verdade vieram de causas artificiais, limitando então assim a longevidade de forma diferenciada e assim determinando uma mortalidade precoce, excepcional, excepcionalmente precoce. Mas extensas pesquisas de registros fósseis, incluindo materiais de outros sítios com menor número de indivíduos, ou mesmo indivíduos encontrados esporadicamente, isoladamente, jamais acharam fósseis humanos com idade à época da morte que fosse superior a isso aí, 30, 35 anos de idade, para qualquer dos hominídeos estudados. Ao perceberem que a longevidade máxima não diferia entre hominídeos, ocorreu então aos pesquisadores de mudar a forma de enxergar o problema, não através da tentativa de se comparar a longevidade máxima atingida pelos hominídeos. Começaram, na verdade, a tentar comparar a proporção de adultos que sobrevivia até a idade de poderem, pelo menos potencialmente, se tornar avós. Não apenas deixando filhos, mas também deixando filhos de seus filhos. Afinal de contas, nos primórdios, se um indivíduo vivia até os 30 anos de idade, em tese, já teria idade não apenas para deixar descendentes, já que a maturidade sexual acontece antes dos 15 anos de idade na nossa espécie, antes mesmo do último molar em romper. Como também até teria, neste caso, aos 30 anos, idade para já ver seus descendentes tendo seus próprios descendentes, ou seja, idade para ser avô ou avó. Assim, em vez de perguntarem por quanto tempo os indivíduos viviam, passaram a perguntar qual a proporção conseguia chegar até essa idade, até a velhice daquela época. E qualquer indivíduo que atingisse 15 anos de idade já poderia ser considerado um adulto jovem, enquanto que aqueles com 30 anos de idade já poderiam ser considerados idosos. Se pensarmos bem, essa longevidade máxima se manteve por muitos milhares de anos, dessa mesma forma, ao longo da história da humanidade, uma vez que, mesmo na época de Jesus Cristo, há 2000 anos, o teto da longevidade humana
como um todo costumava ser dessa ordem mesmo, de cerca de 30 anos de idade. Por isso, o ato de crucificação de Jesus Cristo, se pensarmos bem, foi um ato de violência física e de flagelação de um idoso, já que Jesus tinha 33 anos de idade, era um idoso para sua época, sendo também, por isso, muito pouco fidedigna aquela retratação de um Jesus de feições joviais, jovens, que vemos nas imagens sacras. Ele possivelmente era um idoso para sua época. Mas enfim, retomando aqui as pesquisas das quais estamos falando, foi com essa intenção de comparar não a idade máxima atingida, mas a proporção de idosos dentro de cada comunidade analisada, que os pesquisadores chegaram a uma constatação impressionante com relação à estrutura social dos hominídeos. No início dos anos 2000, o grupo da professora Rachel Kaspari, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, comparou a proporção de idosos em 4 grandes agrupamentos de fósseis que totalizavam mais de 800 indivíduos e que abrangia um período de 3 milhões de anos de evolução do hominídeo. O primeiro grupo era de Australopithecus, grupo esse que viveu entre 3 milhões e 1,5 milhão de anos atrás. O segundo grupo consistia nos primeiros membros do gênero Homo, que viveu entre 2 milhões e 500 mil anos atrás. O terceiro era de Neandertais europeus, que viveu entre 130 e 30 mil anos atrás. E por fim, o último grupo consistia de europeus modernos, do Paleolítico Superior, mas que eram Homo sapiens com certeza, e que viveram cerca de 30 mil a 20 mil anos atrás. Ou seja, 4 grupos distintos que não necessariamente pertenciam à mesma linhagem evolutiva, mas que representavam marcos temporais bem distintos na linha da evolução do gênero Homo na Terra. E como dito anteriormente, apesar de os pesquisadores esperarem um aumento na proporção de indivíduos maduros com o decorrer desse tempo, eles mesmos admitiram não estarem preparados para o resultado surpreendente que obtiveram quando fizeram as análises. Eles observaram um aumento modesto na proporção de idosos ao longo dessa linha evolutiva, mas a proporção de idosos que o grupo mais recente, aquele de homens modernos que viveram no Paleolítico Superior, ou seja, já Homo sapiens, era descomunal. A proporção de idosos dentro desse grupo era muito superior, muito maior que a proporção de idosos achados em grupos mais antigos. Foi um aumento na proporção de idosos para adultos jovens da ordem de 5 vezes, tomando o grupo de adultos jovens aí como de 15 a 30 anos de idade como referência. É como se para cada 10 adultos jovens você pudesse encontrar cerca de 4 idosos quando estamos considerando os neandertais. Já em contraste, para cada 10 adultos jovens encontrados entre os fósseis do Homo sapiens, do homem moderno, de 20, 30 mil anos atrás, havia já 20 idosos. A conclusão inevitável a que esse achado nos permite chegar foi a de que a sobrevivência excepcional de adultos foi um fenômeno que aumentou apenas muito recentemente na evolução da espécie humana, já que essa sobrevida não era observada de forma tão acentuada lá em grupos anteriores de hominídeos. Agora que se sabe que o número de avós em potencial aumentou em algum momento da evolução dos seres humanos, surgiu então a questão: o que provocou essa mudança? E como essa mudança mudou os rumos do restante da nossa evolução? Sobre o que provocou essa mudança, há 2 avenidas de explicação, que não são mutuamente excludentes, ambas podem contribuir para o fenômeno. Ou a longevidade se tornou uma característica geneticamente modificável entre os homens modernos, que não era assim, antes, como foi observado com os nossos ancestrais, ou foi uma mudança posterior, não necessariamente biológica, mas que fosse igualmente herdável, só que mais de ordem comportamental e cultural. Para resolver essa questão, os pesquisadores analisaram seres humanos do Paleolítico Médio, comparando com neandertais que viveram na mesma época. Todos esses grupos associados aos mesmos artefatos relativamente simples, portanto capazes de usar mais ou menos as mesmas tecnologias de caça e de guerra que existiam na época. Essa abordagem permitiu comparar as proporções de idosos encontrados em 2 grupos biologicamente distintos, mas que não eram tecnologicamente muito diferentes um do outro e que ainda por cima viviam na mesma região, em grupos de mais ou menos o mesmo tamanho e que exibiam a mesma complexidade social e cultural, portanto expostos mais ou menos aos mesmos desafios e condições. E assim descobriram que neandertais e esses primeiros Homo sapiens não divergiam em termos de proporção de idosos
descartando a possibilidade de que a biologia por si explicasse o aumento de sobrevivência de adultos até a velhice. Até hoje não sabemos ao certo o que esses homens modernos do Paleolítico Superior fizeram culturalmente para permitir que tantos vivessem por mais tempo. Mas não há praticamente nenhuma dúvida de que esse aumento da sobrevivência de adultos até o ponto de poderem se tornar idosos exerceu um efeito muito significativo. Essa transformação demográfica coincidiu com mudanças culturais bem importantes para a evolução da nossa espécie, já que aconteceu ao mesmo tempo em que desenvolvemos uma comunicação baseada em símbolos, ou seja, uma escrita rudimentar, com os quais nossos ancestrais sustentaram uma linguagem e uma arte bem iniciais. Outra descoberta foi a de que comunidades de Homo sapiens modernos que tinham maior proporção de indivíduos idosos eram também aquelas com maior população, ou seja, foram as que mais prosperaram em quantidade de membros e aparentemente com menor proporção de mortalidade infantil. Assim, é tentador concluir que ter idosos dentro de uma comunidade permitiu o desenvolvimento de um sistema de comunicação que facilitou as interações sociais e também a aprendizagem e a transferência de conhecimentos e de técnicas e de práticas e de costumes para que essa convivência fosse proveitosa e próspera. Vários grupos de pesquisa no mundo mostram que em grupos de caçadores-coletores vivendo hoje, os avós geralmente contribuem muito com recursos culturais e conhecimentos que podem garantir a sobrevivência. A exemplo do conhecimento ambiental, sobre que tipos de plantas são venenosas, como e onde obter água, em que época do ano procurar por determinado alimento e como tecer um cesto e produzir uma lâmina afiada a partir de uma pedra. Estudos antropológicos mostram que a repetição é um fator crítico na transmissão de normas, tradições e habilidades, e as famílias com mais gerações são as mais propensas a terem membros dedicados a martelar, repetir incessantemente mesmo essas lições que são importantes para os mais jovens. Isso talvez explique por que os mais velhos tendem a nutrir aquele comportamento de ruminação, ou seja, de repetição constante de uma mesma história ou experiência por várias vezes. Talvez sejamos programados para isso. Assim, presume-se que a longevidade deve ter promovido o acúmulo e a transferência de informações entre as gerações, o que incentivou a formação de sistemas intricados de parentesco, de relacionamentos sociais, que permitiram não apenas a ajudar, como também a ser ajudado, segundo o princípio da solidariedade, especialmente quando as coisas se complicam, as limitações aparecem em função da idade. Como dito anteriormente, o aumento da longevidade também parece ter trazido um aumento das populações, acelerando o ritmo da evolução, e dessa vez por meio de um componente assim mais biológico, mais evidentemente biológico. Afinal, com mais indivíduos de uma espécie vivendo, mais eventos mutacionais acontecem e maior a oportunidade para mutações vantajosas se disseminarem, conforme seus membros se reproduzem e a população se expande. Esse evento pode ter tido um efeito mais marcante em seres humanos nos últimos 10 mil anos da nossa evolução, quando um crescimento enorme da população de Homo sapiens aconteceu. No livro de 2009, The 10,000 Year Explosion, dos autores Gregory Cochrane e Harry Heppenstall, da Universidade de Utah, os dois descrevem várias variantes genéticas humanas que passaram a existir e a influenciar diversas características que só se tornaram assim, diversificadas, ao longo desse último período de evolução. A exemplo da diversificação das cores da pele, que antes não existiam, assim como a tolerância à ingesta ao leite de vaca ou a capacidade de metabolizar algumas vitaminas, tudo isso muito recente na nossa evolução. Em conclusão, essa maior sobrevivência de adultos ao ponto de chegarem a ser idosos parece ser outra característica única que nos distingue de qualquer outro hominídeo que tenha vivido sobre a Terra. E não parece ser por acaso que nos tornamos o único hominídeo que sobreviveu e prevaleceu como espécie dominante no planeta. Talvez devamos esse sucesso à capacidade de atingir uma longevidade excepcional comparado a outros primatas, o que dá outra perspectiva para o envelhecimento demográfico, não como um fardo ou como algo antinatural, mas como uma concretização de uma meta para a qual aparentemente fomos moldados, projetados mesmo, e estamos destinados a cumprir. A longevidade até poderia inicialmente ser um subproduto de algum tipo de mudança social e cultural que aconteceu no passado da nossa espécie, mas certamente que se tornou um pré-requisito para que nosso sucesso pudesse acontecer, e razão dos comportamentos singulares e complexos que o homem moderno exibe hoje.
Sem o conhecimento e as inovações que a sobrevivência dos mais velhos permitiu, talvez jamais tenhamos nos tornado o Homo sapiens de hoje. E talvez estivéssemos até agora vagando pelas savanas da África, pelas planícies da Europa, pouco conscientes do nosso potencial como espécie. Nesse sentido, a ciência nos demonstra que ter avós, patriarca, matriarca, quer na família ou na comunidade, foi, é e com grande chance continuará sendo um privilégio e um diferencial positivo, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. A importância dos avós na vida dos netos é entendida como bastante relevante, até cientificamente falando. Essa é uma relação que deve ser estimulada, deve ser preservada e deve ser restaurada se possível, mesmo com auxílio profissional ou por meio judicial, se não houver outra alternativa, para se garantir visitas e convívio digno de avós com netos, afastando então essa forma de alienação parental. Isso porque talvez muitos desconheçam que o direito de visitação e convívio no Brasil também se estende aos avós. As alterações trazidas pela Lei de número 12.398 de 2011 ampliaram o direito de visitas, estendendo também aos avós, já que se inclui no parágrafo único do artigo 1589 do novo Código Civil Brasileiro, assim como uma nova redação ao inciso 7º do mesmo artigo, de modo a se assegurar mais esse direito à pessoa idosa, para a preservação dos seus vínculos familiares. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seus comentários, sugestões de temas para os próximos vídeos também. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima!